Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui e nesse vídeo nós vamos tratar um pouco sobre a escatologia preterista. Meus queridos amados, eu não sei com base em que o sistema futurista traz a sua escatologia, porque nem base bíblica e nem base histórica eles têm para comprovar o seu estudo escatológico. Porém, nesse vídeo nós vamos mostrar não somente dentro dos textos bíblicos, mas também vamos mostrar dentro da história, diga-se de passagem, a história que está contida no livro Guerra dos Hebreus. Esse livro aqui, Esse livro aqui, meus irmãos. Esse livro aqui, eu sempre gosto de mencionar, esse livro aqui foi lançado pela CPAD, a Gráfica das Assembleias de Deus. Eles lançaram um livro histórico que eles não acreditam nesse livro. Então, meus queridos, nós temos aqui para comprovar que a escatologia ela é consumada e foi consumada em 70 DC, e nós usamos essas duas ferramentas aqui. Livro histórico e a Bíblia. O sistema futurista, eu não sei o que eles usam. Eles usam a tradição religiosa. Tradição religiosa, meus queridos, não serve de base para nada. Muito bem, meus amados, vamos então a esse vídeo. Eu quero trazer aqui esse tema. A grande tribulação. A temida tribulação. Alguns falam, a igreja vai subir antes da tribulação. Outros dizem, a igreja vai passar pela tribulação. Na realidade, nenhuma coisa nem outra, meus queridos, porque a grande tribulação aconteceu no ano 70 DC e nós vamos, nesse vídeo, mostrar essa veracidade. Amém, meus queridos? Preparados então? Então vamos a este vídeo. O título é este: A Grande Tribulação com Registro Histórico. Então, mais uma vez, eu lanço uma pergunta ao sistema futurista. Com base em que vocês pregam a sua escatologia? A escatologia de vocês. Nós seguimos os escritos bíblicos e nós seguimos a história. Então, meus queridos, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 DC. O cerco e a queda de Jerusalém são descritos com pormenores gráficos pelo historiador judeu do primeiro século Flávio Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, que foi publicado cerca do ano 75 DC. De acordo com os evangelhos, que na realidade não são evangelhos, são livros históricos, porque só há um evangelho, o evangelho do Cristo, Jesus profetizou este evento, aproximadamente no ano 30, no seu ministério terreno. E vejamos o relato aqui do livro histórico de Mateus, da profecia de Jesus. E vamos comparar com a história de Flávio Joséfo. Olha só, disse Jesus, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então o que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça, para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mateus, capítulo 24, verso 15 ao 18. O historiador Flávio Joséfo, ele diz, é então um caso miserável, uma visão que até poria lágrimas em nossos olhos. Como os homens aguentaram quanto ao seu alimento. A fome foi demasiado dura para todas as outras paixões, a tal ponto que os filhos arrancavam os próprios bocados que seus pais estavam comendo de suas próprias bocas. E o que mais dava pena, assim também faziam as mães quanto a seus filhinhos,
Quando eles viam alguma casa fechada, isto era para eles um sinal de que as pessoas que estavam dentro tinham conseguido alguma comida. E então eles arrombavam as portas e corriam para dentro. Os velhos que seguravam bem sua comida, eles eram espancados. E se as mulheres escondessem o que tinha dentro de suas mãos, seu cabelo era arrancado por fazerem isso. Guerra dos Hebreus, livro 5, capítulo 10, seção 3. Outra profecia de Jesus. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mateus capítulo 24, verso 19. Flávio Joséfo. Ela então tentou a coisa mais natural e, agarrando seu filho, que era uma criança de peito, disse: ó pobre criança, para quem eu te preservarei nesta guerra, nesta fome e nesta rebelião? Logo que acabou de falar isso, ela matou seu filho e então assou-o e comeu metade dele e guardou a outra metade escondida para si. Guerra dos Hebreus, livro 6, capítulo 3, seção 4. Outra profecia de Jesus. E disse Jesus: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus, capítulo 24, verso 20 e o verso 21. Flávio Joséfo. Eu falarei, portanto, aberta e francamente aqui, de uma vez por todas e brevemente, que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias, nem nenhuma era produziu uma geração mais frutífera em perversidade do que era esta, desde o começo do mundo. Guerra dos Hebreus, livro 5, capítulo 10, seção 5. Disse Jesus: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, verso 22. Flávio Joséfo. Ora, o número daqueles que foram levados cativos durante toda esta guerra foi verificar ser 97 mil. Como foi o número daqueles que pereceram durante todo o cerco? 11 centenas de milhares. A maior parte dos quais era, na verdade, da mesma nação, porém não pertencentes à própria cidade, pois tinham vindo de todo o país para a festa dos pães asmos. Os irmãos sabem que todo ano eles realizavam essa cerimônia da Páscoa. Então, os judeus de todos os locais, de todas as outras línguas, né? Vocês lembram que lá em Atos dos Apóstolos, quando eles receberam o dom de falar outras línguas, ali haviam várias nações reunidas, judeus de outras nações, que estavam todos ali reunidos no dia de Pentecoste. Então eles estavam ali, dentro da cidade, para essa festa dos pães asmos. E foram subitamente fechados por um exército. Está lá registrado em Guerras, livro 6, capítulo 9, seção 3. Olha aí, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Flávio Joséfo. Ora, uma vez que César não foi de modo algum capaz de conter a entusiástica fúria dos soldados, e o fogo avançava mais e mais, assim foi a sagrada casa queimada, sem a aprovação de César. Guerra
dos Hebreus, livro 6, capítulo 4, seção 7. Tão logo o exército não teve mais pessoas para matar ou saquear, César deu ordens para que não demolissem mais a cidade inteira e o templo. Guerra dos Hebreus, livro 7, capítulo 1, seção 1. Então, meus queridos, existem algumas evidências dos manuscritos do Novo Testamento que apontam para a conclusão de que seu conteúdo, no caso do livro de Mateus, livro histórico de Mateus, há um fragmento recentemente descoberto que data de algum tempo antes de 68 DC. Como foi observado nesse vídeo, Jerusalém ela foi destruída junto com o templo em 70 DC. Isso é apenas um ponto, meus queridos, da escatologia. E tudo ali, meus queridos, seguindo com a história. O sistema religioso, ele tem enganado por muito tempo. As pessoas, elas são enganadas porque falta examinar mais esse livro e também buscar a ler a história. O mal do crente é não examinar as escrituras. O mal do crente é achar que a história não tem valor. Como que não tem valor, meu querido? Se a história é a comprovação e a veracidade das coisas. É a mesma coisa eu dizer, o Brasil foi descoberto. E alguém dizer, não, não tem prova que o Brasil foi descoberto. Claro que tem. Tem a história para comprovar isso. Aqui eu trouxe apenas Flávio Josefo, mas há muitos historiadores que também comprovam que viram sinais naquela época, 70 DC. Então, meus queridos, aqui está mais um vídeo. Graça e paz a todos vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.